Estamos de volta ao vivo com o Esporte Espetacular, falando de Brasileirão. O Flamengo segue na caça ao líder São Paulo. Está 7 pontos atrás do São Paulo, mas tem um jogo a menos. O clube começou a temporada com a expectativa lá em cima, depois de ganhar quase tudo em 2019. Mas o que aconteceu com aquele time imbatível? Por que não repete as grandes atuações? O repórter Richard Souza foi atrás das respostas. Existe em cada rubro-negro um cantinho onde 2019 ainda não acabou. Nem nos meus melhores sonhos a gente poderia prever um título tão marcante como esse. E para ficar ainda melhor, ganhamos o Brasileirão no dia seguinte. E quando de fato terminou, a sensação era de que a parte 2 da história estava para começar uma nova temporada de sucesso. Esse é o retrato do poder. Todas as taças que o Flamengo conquistou nos 2 últimos anos estão nessa foto. E era difícil a gente imaginar algo diferente, porque o time que ganhou quase tudo aquilo que disputou em 2019 continuava avassalador. Mas apesar do começo vitorioso e de algumas contratações precisas, como a chegada do Pedro, 2020 terminou com algumas frustrações. O coronavírus parou o futebol, mas o declínio no desempenho do Flamengo tem também um outro ponto de virada. E Jorge Jesus é personagem-chave. O técnico português, que fez tão bem ao Flamengo, saiu de cena um mês depois de renovar o contrato, deixou um vazio. A decisão dele ter saído foi realmente traumatizante, né, para o clube todo, né? No dia 17 de julho, Jesus aceitou a proposta do Benfica. E o time fantástico de 2019, que marcou 150 gols em 74 jogos, ficou para trás. O principal fator é a saída do Jorge. Simples assim. O time que estava dominado completamente, tanto nos treinamentos como nos jogos, a gente sabia a forma que a gente jogava e de repente, claro, ter que aprender de novo, né? A mudança em si, ela abala, né? Ela abala estruturas, né? Domenech Torrent e Rogério Ceni que o digam. Derrotas acachapantes, eliminações em sequência. Não foi fácil a vida depois de Jesus. E isso ficou ainda mais claro no Brasileirão. Domenech Torrent era um treinador em formação e com uma carreira atrelada a Pep Guardiola. Vida toda como auxiliar técnico não tomava decisões e isso é diferente do que tomar decisões num clube onde todo mundo espera que seja protagonista e ganhe tudo. Domi deu a entender que não faria mudanças profundas no trabalho deixado pelo antecessor. Vamos a mudar pouco a pouco porque tu tienes que respeitar o trabalho de Jorge Jesus e dos jogadores. Foi com ele que o Flamengo estreou no Brasileirão, mas as mudanças aconteceram rápido demais. O grupo de jogadores não estava feliz com as mudanças táticas e com as maneiras como o Domenech Torrent explicava essas mudanças para o grupo. Por isso deu errado. Foram 100 dias turbulentos, de um trabalho que pouco empolgou e deixou marcas negativas. Com ele, a média de gols da equipe até se manteve alta, mas a defesa sofreu. Você coloca um zagueiro como Gustavo Henrique, por exemplo, que tem como ponto forte a imposição, mas não a velocidade, e ele vai comprometer, porque o sistema não ajuda. Após ser goleado em casa pelo São Paulo por 4-1, em seguida o time também foi dominado pelo Atlético Mineiro no Mineirão. A derrota por 4-0, que também tirou o clube da liderança do campeonato, fez a diretoria rever suas convicções e demitir o técnico espanhol. A sombra de Jorge Jesus se fazia presente. Na mesma rodada em 2019, o Flamengo liderava o campeonato com 3 pontos a mais que o Palmeiras. E contra o Cruzeiro, alcançava a 7ª vitória seguida na competição. A fase é espetacular! E no banco do time mineiro estava o hoje técnico do Flamengo. Desde que pisou no ninho do urubu, Rogério Ceni percebeu. As comparações com Jorge Jesus também o acompanhariam.
Tem muita coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente viu que foi sinônimo de sucesso e que a gente vai utilizar boa parte disso. Ceni tentou resgatar o espírito de 2019, teve os métodos de treinamento elogiados, mas o cenário não mudou muito. Ele quer ser um técnico mais agressivo, mas ele ainda não é. Além disso, ele precisa do tempo. São 10 jogos para reestruturar uma equipe que se quebrou. A verdade dos números também engana quando analisada de maneira isolada. Mesmo não sendo o time que mais jogou, o Flamengo foi quem mais venceu em 2020 e foi o único a fazer mais de 100 gols na temporada. Mas as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores falam mais alto. E é olhando para a defesa que podemos encontrar algumas respostas. Dos 66 gols sofridos em 76 jogos em 2019, no ano passado, o time levou 65 em 58 partidas, a segunda pior defesa entre os times da Série A. O clube ainda sonha com o Brasileirão, mas também não deve ser fácil. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo está 7 pontos atrás do líder São Paulo. Em 2019, faltando 11 jogos para o fim do campeonato, o Flamengo liderava com 10 pontos a mais que o Palmeiras. Se em 2020 o Flamengo quis muito lembrar do ano anterior, em 2021 o clube pretende apenas olhar para frente. Tem que olhar para frente, que a comparação é muito injusta com o ano que o Flamengo teve em 2019. Qual é a avaliação que você faz, Paulo, do que falta para o Flamengo tentar pelo menos equiparar ou fazer o time render como rendeu naquele ano? O Flamengo não tem a ideia de jogo do Rogério ainda, né? O Rogério joga muito no individual do atleta. E o Flamengo tem uma dificuldade hoje que individualmente alguns jogadores estão bem abaixo daquilo que rendeu em 2019. Então, como não tem padrão e não tem o individual, a diferença é muito gritante, né? Então você tem que trabalhar isso, equilibrar, dar padrão, dar um equilíbrio à equipe, coisa que o Flamengo não está tendo. E nesse contexto de temporada com pandemia, isso é ainda mais cruel, porque uma temporada vai encavalar na outra, né? Então a gente não sabe o quanto de tempo vai ter para trabalhar entre um ano e outro. Mas o Flamengo agora tem esse espaço, né? Disputa só uma competição, né? Que é o Brasileiro, então ele vai ter semanas aí para trabalhar e é nessa semana que o Rogério tem que mostrar trabalho.